Cristina de Lima. Eu estou lotada no Instituto Universidade Virtual, dentro da Universidade Federal do Ceará, e sou coordenadora do evento Tecnodocência, que vai acontecer nos encontros universitários. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje como é que vocês podem utilizar o template dos slides para poder preparar os slides para os encontros universitários. Então, a gente começa aqui com o primeiro slide, né, onde você tem, na realidade, a capa do seu trabalho. Então, onde está escrito título, você vai escrever, portanto, o título do seu trabalho, né? É mesmo uma história assim de copiar e colar. Mas toma bastante cuidado, porque nessa história de copiar e colar, a gente acaba tirando a fonte, a forma como está sendo colocada. Então, seria bom que vocês digitassem mesmo o título, né, copiando aquilo que vocês já escreveram no resumo. E, por favor, é muito importante que o seu título aqui nesse trabalho seja idêntico àquele que você colocou no resumo. Em relação ao autor principal, você coloca aí o nome completo do autor principal do jeitinho que está lá no resumo que você enviou para o sistema e que seja a pessoa que realmente vai apresentar esse trabalho, seja uma apresentação presencial ou na apresentação em vídeo. É importante que logo abaixo do nome do autor principal venha o nome do curso que ele faz dentro da UFC, mesmo na modalidade presencial como na modalidade semipresencial. Então, é bom que fique explícito. Logo abaixo, você vai ter aí o nome completo do orientador e o nome dos coautores, tá certo? É importante que os nomes venham completos. Mas se forem 4 coautores que tenham nomes muito extensos, então vocês podem colocar o primeiro nome e o último nome, que geralmente é o que vale para a citação. Tá ok? Então, aqui a gente tem a capa que vocês vão utilizar, né, o template para poder preencher. Na sequência, eu estou trazendo aqui um modelo que vocês podem utilizar ou não para escrever o problema de vocês, tá certo? Esse aqui é um exemplo com essas caixinhas, mas se você quiser deletar essas caixinhas, escrever de fato o problema, utilizar outros esquemas visuais, vocês fiquem à vontade, tá certo? Aqui nesse modelo, tem o nome do autor, o ano que a gente está trabalhando, né, em relação à obra desse autor, e o problema sendo trazido de forma destacada com palavras-chave, para que você não tenha que ficar lendo, né, toda vida que você for apresentar um slide, ficar lendo o slide. E aqui você só olha para as palavras-chave, se lembra do que tem que falar e fala, né, seja para apresentação oral presencial ou em vídeo, tá certo? Mas lembra que você pode mudar isso aqui sem nenhum problema, só trouxe então um exemplo. Aí eu coloquei o Tardif 2002, né, que ele vai falar sobre professores e a visão tradicional que os professores têm, além da visão fragmentada que eles têm sobre a docência, né. E a GAT 2010 vai falar que o problema então não é dos professores, mas é da formação de licenciandos, porque é uma formação pulverizada e fragmentada em relação aos saberes que são trabalhados. E o COL 2009, quando vai falar das tecnologias digitais da informação e comunicação, vai falar que existe um problema aí de coerência quando os professores vão utilizar essas tecnologias e que eles estão sempre vinculando seus aspectos aí pedagógicos aos tecnológicos digitais, uma vez que o professor que utiliza uma determinada tecnologia digital vai fazer do mesmo jeito que dá aula sem aquela tecnologia. Então, só com esse esqueminha eu consigo falar rapidamente aquilo que eu quero dizer em relação ao problema, né, que eu estou observando ou estudando, né, na tecnodocência, ok? Então, lembrando, hein, vocês podem manter essa estrutura ou podem tirar, colocar a estrutura que vocês quiserem, desde que nesse slide vocês falem sobre o problema de vocês. A pergunta, ela é um desmembramento, né, um desdobramento do seu problema, tá certo? Então, você pode apresentar essa pergunta ou você pode deletar esse slide, você decide. Mas, em geral, é bem interessante que você coloque uma pergunta para que a gente saiba melhor o que é que você está querendo investigar. Então, aqui, a pergunta que eu coloquei e deixei como modelo foi essa. De que forma a integração entre docência e tecnologias digitais da informação e comunicação, realizada por grupos interdisciplinares, influencia a compreensão que apresentam sobre docência? Então, quando eu coloco essa pergunta desse jeito, fica mais claro, né, para o público, né, para quem está me assistindo, saber exatamente o que eu quero. E se eu coloco a pergunta, né, o objetivo vem logo na sequência. Então, é importante que vocês preservem, né, essa continuidade. Então, aqui
O objetivo seria analisar como os integrantes de grupos interdisciplinares compreendem a docência por meio de sua integração com as tecnologias digitais da informação e comunicação, ok? Faltou um pontinho aqui no final, então, por favor, quando vocês fizerem de vocês, mantenham aí o português em ordem. Em relação ao referencial teórico, eu coloquei aqui também um outro formato de esquema que você pode utilizar. Inclusive, se você gostou desse formato ou de qualquer outro, né, é só você copiar o slide, colar na sequência, mudar o título e as informações que estão aqui na proposta, tá certo? Então, vocês podem utilizar da maneira que vocês quiserem. Então, o referencial teórico é nada mais nada menos, né, os elementos que embasam aquilo que eu estou estudando, né? Como eu estou falando de tecnologia digital, de interdisciplinaridade de docência, né, eu estou dizendo em cada parte o que é que eu entendo, né, sobre cada um desses elementos ou o que é que os autores que eu estudo entendem sobre isso. Na metodologia, né, eu coloquei aqui um esquema visual também, para que não fique, a gente possa diversificar e não fique falando sempre, né, com aquele monte de palavras, né, dando uma simbologia e inclusive mostrando alguma coisa mais esquemática em relação ao que você está fazendo. Bom, nesse esquema aqui, eu mostro, por exemplo, que a pesquisa que está sendo realizada é qualitativa, pautada no estudo de caso, foram estudados 4 grupos interdisciplinares, grupos formados por alunos de licenciaturas e do curso de Sistemas e Mídias Digitais, né? Esses alunos eles estão imersos num curso de extensão chamado Tecnodocência, e foram estudados em 2014.2, dentro do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, que é o LIF-UFC, né, com subsídios da CAPES e da Pró-Reitoria de Graduação, tá ok? Então, dentro desse esquema, eu consigo falar várias coisas, né, e me dar uma ordem naquilo que eu preciso dizer para facilitar a minha vida e a compreensão de quem está assistindo. O público-alvo é um elemento assim bastante forte, porque a gente está trabalhando com pessoas e certamente vocês também estarão fazendo isso. Se por um acaso vocês não estiverem trabalhando com pessoas, né, estiverem trabalhando com recursos e analisando planos de aula, analisando outras situações que não sejam pessoas, é necessário que vocês coloquem aqui unidade de análise ao invés de público-alvo, tá certo? Para que a gente possa compreender melhor o que é que vocês estão fazendo. Mas aqui, por exemplo, eu coloquei que foram 7 alunos de licenciaturas e 7 alunos do curso de Sistemas e Mídias Digitais, 7 homens e 7 mulheres, né? Foi por acaso, esse número não foi igual, né, porque a gente quis, mas é porque a coleta foi feita desse jeito mesmo. 13 alunos na modalidade presencial e 1 na modalidade EAD, com uma faixa etária média de 23 anos, né? 6 alunos dos semestres iniciais e 8 alunos dos semestres finais. E, é claro, esses dados variam, né, de acordo com o que vocês estão pesquisando, e todas essas informações podem ser que não sejam importantes para vocês, mas se forem, vocês mantenham, se não forem, vocês tirem, eliminem, criem outro. O importante é vocês terem uma ideia, né, de como é que vocês podem fazer, e não como é que vocês têm que fazer ou são obrigados a fazer. Bom, em termos de coleta de dados, né, então a gente dividiu aqui em 3 etapas: conhecimentos prévios, a discussão teórica, a prática interdisciplinar, né, e ao lado eu coloquei quais foram os instrumentos que nós utilizamos para coletar os dados. Então, os conhecimentos prévios foram os questionário de sondagem que a gente utilizou, a discussão teórica foi com os planos de aula desenvolvidos pelos alunos e a prática interdisciplinar foi através de um questionário de autoavaliação. E vocês podem fazer essa relação aí, se vocês quiserem, daquilo que vocês fizeram na coleta de dados e qual o instrumento que vocês utilizaram aí na coleta de dados para isso. A análise de dados, né, ela tem uma ação geral, que aconteceu aí pela leitura interpretativa dos discursos, mediante a utilização de uma triangulação metodológica, mas isso é feito assim, dessa maneira, porque se trabalha com estudo de caso e é necessário que em todo estudo de caso se faça uma triangulação. No seu caso, se você não estiver trabalhando com estudo de caso, ou estiver trabalhando com outra metodologia, aqui na análise você vai colocar outra informação, mas se eu estou mostrando
mostrando um modelo que você pode utilizar. Então, no momento 1 da análise, nós estudamos a fragmentação dos saberes, e a gente queria entender como é que é a compreensão de docência para esses alunos e quais foram os indícios de fragmentação. No segundo momento, desculpem, nós trabalhamos com a integração entre tecnologia digital e docência. Eu queria entender como eles pensam essa integração e quais são os indícios de integração, tá certo? Então, lembrando só que esse aqui é uma pesquisa um pouco mais detalhada, com maior profundidade de análise, e a gente está trazendo apenas para exemplificar, mas vocês podem fazer a análise de dados mediante a metodologia que vocês escolheram, e aí vocês podem, inclusive, modificar o layout desse slide sem nenhum problema. Em termos de resultado, né, então eu coloquei aqui só um exemplo do questionário de autoavaliação, mas nós utilizamos aí nessa pesquisa 3 instrumentos, e aí o ideal seria você trazer os resultados de cada instrumento que você utilizou, né? Como eu só estou mostrando esse, então eu estou fazendo uma mescla aqui, tanto do questionário de autoavaliação, que foi um dos instrumentos, quanto os 2 elementos de análise que eu coloquei no slide acima, aqui, ó. Conceito de docência e fragmentação e integração entre TDIC e docência, certo? Então, no conceito de docência e fragmentação, a gente olhou aí para essas 3 coisas, né? Na realidade, a gente obteve essas 3 coisas: a centralização na ação do professor, a necessidade de mudança metodológica, a ação individualizada, e na sequência aqui ao lado eu coloquei, né, a autora que embasa essas ideias que nós tivemos como resultado na pesquisa que realizamos, né? Abaixo também, né? Então, as ações compartilhadas de professor e alunos, atividades de produção e discussão, coesão entre ensino, aprendizagem e avaliação, e aqui o outro autor, que é o Cole, que embasa esses elementos que nós encontramos na coleta de dados, tá ok? Então, aqui eu só estou mostrando para vocês uma estrutura que vocês podem apresentar aí nos resultados das pesquisas de vocês. Não precisa ser tão minuciosa e nem tão elaborada, mas está aí um exemplo do que vocês poderiam fazer. Mais uma vez, se não quiserem, deleta tudo e faz aí um slide a seu gosto ou da forma como fica melhor representado para vocês a forma de apresentação dos resultados. Nas considerações finais, então, eu coloquei todos esses elementos, mas vocês podem colocar bem menos, né, e podem optar por outra forma de apresentação, tá certo? Eu não vou ler tudo, mas se vocês quiserem, então, vocês têm o template à disposição para que vocês possam utilizar esse layout, né, essa forma de apresentação. Essa aqui ficou com mais palavras, não sei se vocês percebem, né? Então, eu queria dizer mais, queria fazer uma leitura maior, então eu acabei utilizando esses elementos. Mas o importante é que vocês sigam essa sequência lógica, né? Porque ela é uma sequência lógica comumente utilizada em pesquisa. E a tecnodocência, né, apesar de você poder trazer relatos de experiência, querendo ou não, é uma apresentação acadêmica. Então, nós estamos tentando manter aqui todos os elementos que compõem uma apresentação acadêmica para que vocês já vão aprendendo, né, e utilizando como modelo esse layout para outros eventos que vocês vão participar, outras apresentações, outras pesquisas que vocês vão fazer. Aqui, então, a gente colocou um slide com as referências, né? E aqui já está no formato da ABNT, para que vocês possam aí utilizar, inclusive, o formato como modelo. E, por fim, né, tem aqui o último slide, que eu gostaria muito que vocês mantivessem, mas vocês podem trocar aí os endereços de contato e colocar o contato de vocês, né? Aqui o nosso contato é profitic.virtual.ufc.br, que é o nosso site. Se você tiver o seu site, você também pode tirar o Profitic daqui e colocar o site de vocês, ou então manter o site do Profitic e manter ao lado o site de vocês, né? Aqui é o nosso endereço de e-mail, né? Então, tecnodocência.profitic@gmail.com, e aí vocês podem trocar esse endereço pelo endereço de vocês, porque esse último slide é justamente para que vocês possam mostrar, né, uma forma da gente entrar em contato, caso a gente queira discutir um pouco mais o trabalho de vocês.
Tá certo? Então, esse último slide é um slide que vale a pena ter, né? E que vocês precisam estar aí divulgando, né, a forma de comunicação que a gente pode estabelecer com o autor, com o orientador, com os coautores. Então, se quiser colocar o e-mail de todo mundo aqui, a hora é agora. Esses slides, né, nós vamos pedir para que vocês nos enviem antes da apresentação propriamente dita, para que ele fique disponível, né, no site e as pessoas possam baixar, para ter acesso às informações de vocês e justamente ao material de comunicação, tá ok? Então caprichem, façam um slide bem feito, bonito, bem elaborado, num formato acadêmico, tá certo? Para que vocês consigam participar, né, da melhor maneira no encontro de tecnodocência, nos encontros universitários, né, para fazerem bonito e mostrar que alunos do presencial e do semipresencial são capazes, sim, de desenvolver um trabalho que envolve tecnologia digital e docência, seja no ensino, na aprendizagem ou na avaliação, tá ok? Eu espero que esse vídeo seja bastante esclarecedor e, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco. Visitem o nosso site e mandem e-mail para a gente aqui no tecnodocência.proftic@gmail.com. Grande abraço a todos. Até mais.